Olá, sejam bem-vindos a mais uma webinar da Metadados. Para quem não me conhece, para quem já esteve aqui e me viu várias vezes, meu nome é Marta Pierina Veruna, Pierina da minha avó, italiana mesmo, dessa região, com muito orgulho aqui de Farroupilha, perto de Caxias do Sul. Sou formada em gestão de pessoas, pós-graduada em Direito, eu sou especialista em social e legislação trabalhista. Com mais de 20 anos de experiência na área, atualmente sou consultora de aplicação Master aqui na Metadados. Conheço o E-Social desde a sua criação, já passei por todas as fases, já sofri, já chorei, já sorri também, por que não, e já comemorei muito sucesso com essa obrigação que só agregou valor dentro das organizações e nós melhoramos muito nossos processos. Convido agora a minha querida Quintina para que faça a apresentação. Oi, Marta, tudo bem, pessoal? Sou a Quintina, então sou técnica de segurança, de formação de nível técnico, sou formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas, e estou nesse mundo aí do E-Social, então, aí em torno de uns 6 anos, onde a gente vem aprendendo, acertando, errando, né, junto com todas dentro da Metadados. Eu atuo propriamente dito agora na consultoria técnica do Madu, né? Faço as apresentações, auxilio os clientes, então todos os processos aí da aquisição do produto. Vamos lá, Marta? Vamos, Quintina. Olha só que interessante. Quando nós pensamos em E-Social, aqui a nossa dupla, eu e Quintina, nós fizemos um acordo antes de entrar aqui. Todo acerto, ele diz respeito a nós duas, e todo erro, ele diz acerto, ele diz respeito a nós duas também. Mas também, as experiências que nós vamos trocar dizem respeito a quem? A Metadados e Madu. Então, Metadados está ali no mercado, com todo o know-how, com muitos clientes, e conhece muito sobre o social. E o Madu também conta com essa experiência. Então, nós temos uma solução para empresas e nós temos uma solução para clínicas. Isso que torna o sistema inteligente e interessante. E por isso que nós estamos aqui, eu e Quintina, para, nesta tarde, compartilharmos com vocês o nosso conhecimento. E agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com Quintina, pensando. PPP em papel, igual a missão. PPP eletrônico, igual a declaração. Que boa essa colocação, né, Quintina? Muito. Isso a partir de quando? Janeiro de 2023, então, né? No papel, aceita tudo, né, Marta? A gente pode colocar o que a gente quiser ou não colocar o que a gente não quer e tudo é válido, né? E agora, com o PPP eletrônico, não temos mais essa condição. Então, para que nós possamos ter um PPP eletrônico, nós precisamos de um sistema inteligente. Nós precisamos transmitir as informações para o social. Nós precisamos garantir que o nosso empregado ou o seu empregado, a partir de janeiro de 2023, acesse o aplicativo Meu INSS e encontre lá o PPP eletrônico. Que mudança, Quintina, que nós temos no nosso cenário, no momento que nós estamos vivendo, que até então só tinha papel. Isso mesmo. Importante, né, Marta, lembrar, a partir de janeiro de 2023, não é somente o PPP para os funcionários que têm exposição a risco que dá aposentadoria especial. O PPP eletrônico, a partir de 2023, são para todos os funcionários, com presença ou ausência de riscos. Olha que interessante, né, Quintina? E você, já transmitiu essa informação? Você é do grupo 1? Está atrasado. Se você é do grupo 2 e 3, você também está atrasado. Se você é do grupo 4, você ainda tem tempo, porque essa obrigação começa em 2023. Você já parou para pensar na linha de tempo onde você está? Então, Quintina, quando a gente vai para o cenário PPP eletrônico, a gente já pensa em malha fina. Por quê? Atualmente, 3% das empresas são fiscalizadas. Mas por que somente 3%? Porque essa informação não chegava para o fisco. Agora, essa informação está lá em tempo real. Com isso, é possível cruzar dados. E cruzar dados, nós que somos da empresa de informática, hoje é dia do profissional de TI. Nossa, que data importante. E nós estamos aqui, né, Quintina, falando dessa obrigação. Então, parabéns para todos os profissionais que fazem. E esse profissional é responsável pela malha fina em qualquer área, seja criando um overview assim de BI,
ou indicadores, ou um sistema, ou uma malha, porque se a informação está lá, à disposição do fisco, é claro que a gente pode cruzar informações do SST da Folha versus SST lá dos eventos do SST que nós estamos transmitindo, que é 2220, 2240, 2210, e comparando até as empresas do mesmo ramo econômico, do mesmo ramo de atividade, olhando a atividade econômica, olhando os riscos que elas têm, afinidade e o que acontece dentro de cada uma das empresas e até comparando os eventos da própria empresa. É os cruzamentos, né, Marta? Que a gente fala nos explícitos e os implícitos, né? Os explícitos é aquele que a gente consegue, então, ver claramente que, bom, vai cruzar grau de risco com KNAI, com exposição, com atividades, com aposentadoria de pagamentos de percentuais de aposentadoria, pagamentos de insalubridade. E os implícitos, que são aqueles que a gente nem imagina como eles vão fazer esses cruzamentos, mas que se estima que sejam muito mais que os explícitos, né? Então, Quintina, quando a gente olha para um PPP eletrônico, a gente tem lá as informações do quê? Descrição das atividades desempenhadas. Aí, quando eu penso descrição das atividades desempenhadas, dependendo do que eu coloquei lá, presume-se que eu tenha um EPI, que a empresa deva ter um EPC, dependendo da situação, que eu possa ter alguma autorização, que é aqueles treinamentos que a gente tem que informar lá na folha de pagamento, cumprindo as NRs 10 e 12. Eu posso até olhar para isso e imaginar um exame periódico ou que não está acontecendo, um exame que eu deveria ter, dependendo da função que eu vou exercendo. E a gente consegue olhar para aquilo e imaginar no cenário se eu estou informando um 2220, se eu não estou informando, ou se eu tenho alguma informação que eu deveria tê-la. Então, Quintina, assim, vamos só relembrar aqui. Quando eu mando um 2240, como você muito bem colocou, eu tenho que dizer eu tenho risco ou eu não tenho risco. Isso. Aí eu vim aqui e disse que eu não tenho nenhum risco. Eu sou lá da clínica ou eu sou da área lá do SESMIT e não me comunico com o RH. Isso. Mas aí o RH está mandando a remuneração deste empregado. Lá no S1200, no S2299, nem sabe por quê, mas ele sempre pagou insalubridade para não se incomodar. Isso. E daí ainda ele achava que se tinha insalubridade ou periculosidade, dava direito à aposentadoria especial. E daí vai lá e informa que a pessoa tem uma aposentadoria aos 25 anos, e daí tem lá um FAI, financiamento de aposentadoria especial. Tem alguma coisa errada aqui quando a gente pensa em malha. Por quê? Quintina, me ajuda até a colocar isso. Se eu estou recolhendo na folha, eu não estou beneficiando o empregado aqui. Isso. Mas se eu estou recolhendo na folha e não vi o que está no meu LTCAT, algo tem de errado. A folha está errada, né, Quintina? Algo tem de errado. Ou eu não estou pontuando a exposição ao agente que dá o direito da insalubridade, ou eu estou pagando algo indevido. Olhando para isso, então, imagina se eu tenho o oposto. Eu tenho um empregado, então, que eu informei no 2240. Que ele tem direito e tem exposição ao agente que dá. Exato, aposentadoria especial. E a minha folha não sabe. Eu estou devendo. E em algum momento, nós vamos começar a receber a conta. Hoje, estima-se que 80% das aposentadorias especiais são, na verdade, o funcionário só consegue via justiça. Né? Porque não se tem isso. Mas imaginem todas essas informações podendo serem cruzadas entre a própria empresa, ou comparando o mesmo ramo de atividade, ou comparando com legislação. Então, a gente não pode subestimar que essa informação não vai servir para nada. E a gente, na Quintina, como sempre, essa é uma frase tua, uma palavra tua, né? A gente tem que agir de forma preventiva e nunca curativa, né? Colocando band-aid. Porque quando chega ali essa fase do curativo, eu já tenho uma multa, eu já tenho uma infração, e é como o auditor disse, daí ele vai entregar, vai dar ali o cartão vermelho e vai autuar a empresa. Isso aí.
Então, como é importante ter um sistema inteligente. E essa obrigação está longe, né, Quintina? Não, né? Tá aí. 1º de janeiro de 2023, os PPPs já precisam estar com as informações disponíveis para os funcionários poderem imprimir, né? De que forma essa informação vai estar disponível? E olha que interessante, se você não fez nada, você não pode mandar a carga somente agora, você já está atrasado desde o início. Então, se você é do grupo 1, você está atrasado desde outubro do ano passado. E você tem que mandar a carga inicial e depois todas as alterações que aconteceram posteriormente. Da mesma forma, se você é do grupo 2 e 3. Isso aí. Então, para quem? Todos os teus colaboradores, mesmo os não expostos, ou seja, sem direito à aposentadoria especial. A Quintina muito bem colocou aqui, né? Quem, né? Todos. Todos. Porque todos os empregados vão acessar o meu INSS. E lá vai existir um PPP eletrônico, com risco ou sem risco. Onde está a base legal disso? Anexo 4 do Decreto 3.048 de 99, que lá vocês têm as exposições, e vocês também têm lá o tipo de risco que gera aposentadoria aos 15, 20 e 25 anos. Isso aí. E se eu tenho uma aposentadoria aos 25 anos, eu recolho mais 6% de rádio. Se eu tenho aos 20, mais 9. Se eu tenho aos 15, mais 12, né? Então, é um valor que a empresa paga. E é um momento muito rico para rever isso dentro da empresa, porque de repente, Quintina, você como técnica, alguma coisa pode mudar dentro da empresa, eu posso melhorar o ambiente de trabalho do meu empregado, eu vou retirar esse direito dele? Não, ele vai agradecer, porque se ele se aposentar no direito normal, significa que ele vai se aposentar saudável, porque a aposentadoria especial é exatamente porque aquilo está prejudicando a saúde dele, né? A saúde do trabalhador. Ele está se expondo a uma condição que existe uma bonificação, vamos dizer assim, pela exposição dele, né? Essa explicação dos documentos que podem vazar o PPP eletrônico é do nosso querido Orion. Ele esteve numa live conosco recentemente, foi agora em agosto, se não me falha a memória. Uhum. A Camila, ela vai compartilhar com vocês essa live. Assistam, porque ele é fantástico. É ele quem ajuda a escrever o manual no que diz respeito aos eventos do SST. Eu vou explicar uma parte, o perfil aqui do meio, a Quintina explica, e eu fico com as demais empresas aqui. Olha só o que ele desenhou conosco, que é uma preciosidade. Porque a gente não se achava, a gente não se encontrava. Em que momento eu preciso ter o quê? E a gente fez aqui um mapa, assim, um fluxo para vocês, olhando o perfil das empresas. Então, se eu tenho uma empresa que é MEI, a gente faz aquela perguntinha básica. Eu tenho exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos? Se eu tenho, você precisa de LTCAT, mesmo sendo MEI. Se eu não tenho, eu posso fazer a declaração de ausência de riscos no evento S2240, fundamentada na ficha MEI. Olha como é importante saber em que momento eu tomo um determinado rumo. E Quintina, se eu tenho uma microempresa, ou empresa de pequeno porte, o que eu faço? Se tu tem grau de risco 1 e 2, ou ausência de riscos físicos, químicos, biológicos, tu faz e não tem a declaração eletrônica, tu não precisa fazer o LTCAT. E se tu tem exposição ao grau de... Se tu tem, né, o grau de risco 1 e 2 e ausência de riscos, sim, tu precisa fazer a declaração do evento 2240 fundamentada na NR1. Então, ele trouxe bem isso. Se tu não tem exposição, tu não faz, mas se tu tens, precisa fazer a declaração. Tu não precisa ter o PGR, mas precisa ter a declaração. Então, muitas vezes nós falamos aqui que nós temos uma legislação previdenciária e uma trabalhista, mas em algum momento elas já estão conversando. Vocês viram que a gente consegue usar aqui a declaração de ausência de riscos lá da NR1, que é o PGR, para ter o embasamento e dizer que eu não tenho risco. Mas também na Quintina, com todo o conhecimento, não é qualquer pessoa que pode ir lá e responder aquele questionário dizendo que a empresa não tem riscos, né? Quem é o representante legal é o que vai responder por essas informações. Mas ele é tecnicamente capacitado para fazer isso?
Se ele é um engenheiro, se ele é um profissional da área de segurança, ok. Agora, se não, a gente precisa que seja um profissional da área de segurança que faça esse mapeamento, que faça esse inventário preliminar, essa análise, esse levantamento, se realmente não tem exposição a nenhum agente de risco. Mas uma coisa ficou fantástica nesse fluxo, que a gente entendeu. Eu tenho risco, eu tenho que ter a Tem que ter. liberdade. Não tem mais não existe mais PPRA também, gente, ó. Ele não existe desde janeiro. Então, nós falamos em PGE. Então, a gente fala aqui de um programa de gestão e não falamos mais de um documento que fica guardado lá na gaveta. Então, tanto o social quanto o PGR, eles são programas, sistemas vivos, reais, conforme as coisas vão acontecendo dentro do sistema, dentro da empresa. Por isso que eu tenho que ter um sistema inteligente, porque eu preciso ir alimentando, eu preciso ter um workflow, eu preciso ter as informações atualizadas em tempo real. Porque se algo acontecer dentro da minha empresa, como que eu vou comprovar? Bom, se eu não estou nem mais no MEI, nem na ME, PP, eu sou as demais empresas. As demais empresas precisam ter PGR. Elabora PGR. Tem que fazer inventário de risco, né? Lá no inventário de risco, identificou que não tem riscos físicos, químicos ou biológicos previstos lá no anexo 4 do regime da Previdência Social, aí vai para a declaração de ausência. Né? Isso aí. Se não, se tem risco, eu tenho que verificar. Isso aí. Ficou fácil, ou pelo menos ficou mais fácil para que vocês possam visualizar essa situação? Tá. Mas como eu tenho isso organizado dentro do meu sistema? Eu tenho um sistema para organizar toda essa situação? E olha, Quintina, que interessante, né? Quem analisa a existência de risco, Quintina? Um profissional da área de saúde e segurança, né? Garanta a segurança jurídica, né? Isso aí. Eu penso assim, tudo que começa mal, termina mal. Uhum. O caminho mais curto é o pior caminho. Pode ser o mais caro. Eu prefiro o caminho das pedras, muitas vezes, porque lá no início eu posso ter um investimento que lá no futuro eu vou ter uma economia enorme. Uhum. E eu sempre falo assim, penso que dados, eles valem como ouro e petróleo, desde que eu possa gerenciá-los, desde que eu tenha indicadores e eu posso transformá-los em uma oportunidade. Olha só, Quintina, então, a emissão do PPP em divergência com outros documentos legais gera multa. Gera multa, né? E quanto custa será essa multa? Vamos ver. Vou deixar isso contigo, ó. Olha, multa por falta do PPP eletrônico a partir de janeiro. Envio de carga inicial, conforme as fases do grupos, do cronograma do E-Social, então, que a Marta já falou, né? Então, mas como é que eu, se somente a partir de janeiro que eu vou gerar o documento, por que eu preciso ter uma carga inicial? Porque vamos pensar, eu vou ter um documento que talvez em janeiro esteja no prazo de vigência. Então, é indispensável que eu tenha a carga inicial do evento 2240 para ele poder, a partir de janeiro, gerar as informações. Não está dizendo que é a partir de janeiro que eu vou usar as informações geradas no evento 2240. São as informações que estão dentro da vigência do documento legal enviado no evento 2240. Perfeito. Então, no dia 1º de janeiro, eu posso acessar o meu INSS e emitir. Para que eu possa emitir o meu PPP eletrônico, tem que ter dados. Dados. E eu não posso pensar, bom, então se vale a partir de janeiro, eu vou transmitir os meus eventos até 15 de fevereiro. Não, né, Quintina, não pode. Porque eu tenho que, o cronograma não mudou do E-Social. E você já está atrasado. E se neste momento você me dissesse, Marta, qual é o teu conselho? Faça desde o início da fase. Imediatamente. E se você está com ausência, é mais fácil ainda de fazer essa informação. Você pode passar o Natal tranquilo, a virada de ano tranquilo, pode sair de férias, se essa obrigação aqui estiver 100% ok dentro do sistema. E quando a gente pensa no S2240, né, Quintina, condições ambientais do trabalho, fatores de risco, este evento aqui é totalmente previdencial. Previdenciário. E por isso que a gente precisa aqui de cuidados, né? Vou deixar contigo para falar sobre isso. Bom, 2240, então, a gente é uma carga inicial que ele vai ser enviado, melhor,
já deveria ter sido enviado, né? Então, grupo 1, lá em outubro de 2021, grupo 2, 10 de janeiro de 2022, e o grupo 2 e grupo 3, em janeiro de 2022, e o grupo 4, que vai ser agora a partir de janeiro de 2023. Ele é uma fotografia, ele é um retrato, ele é uma posição atual da situação de exposição aos agentes nocivos do trabalhador. Né? Então, essa é a ideia da carga inicial. Porque depois, no decorrer das movimentações, admissões, demissões, mudança de layout, alteração de riscos, alterações de necessidades, a carga vai sendo, daí por funcionário, sendo atualizada. Mas o sistema, né, o e-social, o PPP, precisa ter um retrato. Qual é a exposição que os funcionários estão tendo dentro daquela empresa? Então, pensando, Marta, funcionária da Metadados, grupo 2, eu tenho que ter a minha situação de janeiro de 2022. Isso aí. Qual era a minha descrição de atividade naquela época, se eu tinha IPI, se eu tinha IPC, o meu risco, se eu tinha, se eu não tinha, olhando para a tabela 24. Isso aí. Então, é isso que você precisa olhar com muito carinho, tá? Por quê? Porque é assim que eu vou alimentar. Se algo mudou a minha descrição da atividade desempenhada. Eu tinha uma em janeiro, agora eu tenho outra, eu vou ter já 2 atualizações. E sempre que você manda uma alteração para o e-social, substitui tudo. E vai ficando o histórico. Então, você que está transmitindo os dados, olha que momento precioso de acessar o portal do e-social e conferir essa informação para ver como chega lá para o FIS. Como é que chega essa informação e que informações estão sendo transmitidas. Então, se você não fez isso, faça até dezembro. Isso não quer dizer que você não vai ser multado, que vai ser multado. Acho que gosto muito de uma frase que o José Alberto Maia sempre fala. Você, empresa, foi convidado a comparecer numa festa, seja dividido em grupos, grupo 1, 2, 3 ou grupo 4. Você tem uma data, um convite. Compareça com a melhor roupa, com o melhor perfume e com as melhores informações, porque é assim que você será visto. Então, a gente pode acender uma luz amarela, uma luz vermelha ou uma luz verde para fiscalização, dependendo da informação que a gente está transmitindo. Sim. E aqui está o nosso querido programa, né, que nós já falamos. Relembrando, né? Então, nunca é tarde. Daí vocês vão dizer, nossa, mas vocês repetem isso N vezes, sim. E acho que é muito importante repetir, porque eu mesma já participei de vários treinamentos e nem sempre a gente absorve tudo no primeiro. Então, lembrando que o meu 2240, ele precisa ter uma admissão lá no portal do e-social, isso eu vou falar porque é bem e-social folha, né? Que é o S2190, que é o registro preliminar do meu empregado, ou 2200 ou 2300. Mas por que o 2190 agora também é um requisito? Se eu tenho ele, eu já posso transmitir, porque ele já tem matrícula do e-social. E quando eu mando o evento S2240, o pré-requisito é ter matrícula e CPF. Então, qualquer um desses eventos me abrem a possibilidade de transmitir o evento S2240. Então, eu sempre comparo o meu sistema da Folha, até o sistema que vocês administram o SST, para cadastrar um ASO ou para cadastrar um PPP que seja as informações do S2240, eu não posso cadastrar informação solta, eu tenho que ter um funcionário pré-cadastrado. Então, esse pré-requisito são os meus funcionários. Ou é o inicial preliminar, quando eu não tenho todos os dados do meu empregado, ou 2200, estou falando de trabalhador com VIN, CLT, ou, quando eu falo em 2300, é trabalhador sem VIN. Então, preciso me atentar a isso. A folha de pagamento, ela tem a tabela 2, que é a tabela da aposentadoria especial, e que vocês já estão transmitindo há muito tempo. Empresas do Grupo 1 já estão transmitindo essa informação desde maio de 2018. Nossa, como já passou. 2018, Marta. Sim, a primeira DCTF Web que nós tivemos foi em agosto que eu tive.
E não só no S.1200, também vai no 2299, que é a remuneração dos nossos empregados. Então, olha só, quanta informação eu posso ter transmitida de forma equivocada se comparado ao evento S2240, que eu estou transmitindo lá para o social. Quanto então, cruzamento, né, Marta? Cruzamento, tabela 2, tabela 24, Quintino. Será que eu estou fazendo esse... Eu tenho um sistema que me dá essa informação de forma precisa, se eu tenho indicadores, ou muitas vezes eu tenho uma informação fora da empresa, que é o S2240, e o 1200 dentro da empresa, que é possível ter uma clínica enviando 2240, né? Que muito comum, muito comum. Só que vocês precisam ter sincronia. Sincronia. O RH precisa andar junto com um profissional lá da clínica, do SST, né? Para não chegar aqui com uma surpresa. Isso é bem importante. Reforçamos muito isso, essa comunicação entre o RH, entre as informações que foram enviadas lá dentro dos eventos de RH, com as informações que estão sendo enviadas dentro do evento de SST. E a gente levou muito tempo para criar essa maturidade, esse conhecimento, né? E por isso que o SST tem outros eventos, ele não se resume a 2240. Quando nós pensamos em PPP eletrônico, né, Kim? Isso. É o querido 2240. O 2240 é o que vai encabeçar, né, toda a questão, mas ele também vai levar as informações da CAT, né? Se teve algum tipo de acidente dentro desse período, vai constar essas informações também. Por quê? Porque a CAT já está sendo enviada, observando o cronograma do E-Social. Então, a CAT não é mais enviada pelo CAT Web. A CAT já segue grupo 1, 2 e 3, já estão obrigados ao evento 2210, e se vocês não estão transmitindo, vocês estão atrasados. Tanto Madu quanto Metadados possuem essa funcionalidade. Então, vocês conseguem cadastrar a CAT dentro do sistema, vocês conseguem ter indicadores também, porque existindo informação dentro do nosso sistema, a gente consegue também criar aqui indicadores, relatórios, por isso que a gente fala assim, de sistemas inteligentes. E também a gente faz a validação quando a gente cadastra uma CAT. Se o campo não foi preenchido, o sistema é bem chato mesmo. Ele diz, olha, vai lá e preenche. Não permite a transmissão sem estar preenchido corretamente. E ele não salva, né, Kim? Não salva. Não salva. Daí o sistema fica chato. Mas sabe aquele chato que ajuda a gente? É aquele sistema que... E daí, com o tempo, a gente vai entendendo que ele não é chato. Ele só está ali exatamente criticando os campos que são obrigatórios e ele não vai salvar a CAT. Até que eu não fiz o preenchimento de todos os campos. Mas vale uma ressalva. Se eu preenchi o campo, não significa que está certo. Então, não preencham com dados que não são daquele empregado, ou com dados que não são reais. Porque eu preciso realmente, este evento precisa retratar aquela situação que aconteceu dentro da empresa e com aquele empregado. Porque uma vez que eu preenchi o layout, o sistema salva a CAT e transmite ela, né? E aí não tem correção, né? Depois que foi... Aí tem que retificar. E também a CAT, né, ela anda junto com o 2230, né, afastamento temporário. Então, a nossa querida folha também leva o código de afastamento. Então, o 2230, quando eu tenho um acidente no trabalho, o código do afastamento é 01. E a tabela aqui saiu 8, mas é 18. Ficou faltando 1. Porque nós temos a tabela 18 e 19. Uma trabalha de afastamento, uma é afastamento e outra é desligamento. Então, quando nós falamos em código, se eu afastei, olha só que interessante. Eu fiz uma CAT. E com um dia de afastamento, eu tenho que mandar o 2230. E eu mandei com o código 03, eu estou mandando como doença. Doença ocupacional. Isso. Se eu colocar 03, é doença não relacionada ao trabalho. Não relacionada. Sim. Doença sem e daí vínculo. Eu vou ter uma CAT sem um afastamento relacionado a ela. E eu posso ter e vou ter um problema. Porque para a folha, para que o sistema interprete e que eu tenha o FGTS a recolher, se afastamento for superior a 15 dias, eu preciso ter no código 01. Então, toda essa informação ela chega certinha se eu também fiz o meu dever de casa. E o acidente do trabalho, então, eu penso assim, não é que, diferente da doença, não relacionada ao trabalho, que eu posso fazer um envio após de 15 dias ou mais, aqui não.
com um dia de acidente, eu tenho que ter um S2230. Então, vamos pensar em malha, né, Kim? Será que isso está acontecendo? Será que eu estou emitindo a CAT e estou enviando 2230 daqui um dia de afastamento de CAT? Olha que interessante. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa aqui em cruzamentos. Então, a CAT, ela é gerada até 30... na verdade, quando a gente pensa assim, eu tenho uma CAT, e toda a CAT que eu gerei até 31 de dezembro, ela tem que constar no PPP papel. Isso aí. Que é da IN 128. Porque o papel ainda é o que vale, mesmo que eu estou transmitindo a CAT de forma eletrônica. Então, eu vou ter, neste período, duplicidade de informação. Eu vou ter o 2210 enviado, e se eu emitir um novo formulário, que é do PPP eletrônico, de acordo com a IN 128, que entrou em vigor no dia 28 de março de 2002 e passou a valer naquele dia mesmo, e nós que somos aqui da área de TI, por isso que hoje nós merecemos comemorar esse dia com muito louvor, não tínhamos ele pronto e precisamos de um tempo para adequar o nosso sistema, né, Kim? E uma dica até do Orion é que todas as empresas entreguem o PPP em papel em 31 de dezembro para os seus empregados até essa data. E eles terão cumprido e nunca mais precisarão emitir esse PPP em papel para nenhum empregado. Mas, para emitir em papel, eu preciso ter ele no sistema, ele elaborado, porque senão eu também não vou conseguir entregar essa informação em papel para o meu empregado até essa data. É apenas uma dica. Senão vocês vão emitir o PPP em papel, né, Kim? Por muito tempo, Vamos pensar que pelo menos uns 30 anos, 35 anos, ainda vai existir o PPP papel. Para aqueles que estão começando o ciclo de trabalho agora, eles vão ter ainda o período de um ano, mas vão ter, né? Então, é apenas uma dica, né, Kim? Quem quiser fazer isso já se livra do compromisso. Porque a gente entrega para o funcionário o PPP hoje quando ele solicita, né? Ou quando ele é demitido. Ou nunca mais. Kim, e quando a gente pensa no S2220? Bom, 2220, então, monitoramento da saúde do trabalhador, né? Então, ele registra as informações do ASO, as que constam no ASO. O 2220 não é o ASO que vai para o social, mas são informações pensadas dentro da geração do formulário do ASO, né? Então, os dados dos exames, o tipo do exame, o profissional que realizou, o médico responsável. Então, também gera multa trabalhista, né? Então, o 2220, ele não vai constar no PPP. Não. Esse item de monitoramento da saúde foi retirado do PPP, mas ele vai estar lá dentro como uma obrigação de SST para os eventos do E-Social. E olha que legal, né? Agora a gente cruza ele com a folha de pagamento. Meu S2206 eu mudei o cargo do meu empregado ou função, quero dizer. Que agora não é mais função, né, Marta? Agora é risco, né? Mas dentro do 2206 é função? Quando eu falo em folha de pagamento, eu estou falando da função, olha que legal. Mas isso está vinculado à mudança de risco. Risco, isso mesmo. E daí eu só vou ter um ASO se o meu risco mudou, né? Não é porque eu mudei de função e mudei de cargo que eu vou ter um novo ASO. Isso aí. E por isso que a gente colocou aqui no exemplo exatamente isso. Bom, mudei de função e cargo. A perguntinha base, mudou meu risco? Mudou o risco? Se mudou o risco, um novo ASO. Por isso que o RH precisa ter uma comunicação efetiva com a clínica, com o SESMIT, com a área que cuida do SST. Porque senão nós podemos ter falhas. Sabe, Quintina, que eu estive com o Rock Puyat uma vez numa empresa fazendo um projeto piloto de auditoria de ASOS no prazo. Legal. E no primeiro momento a pessoa nos disse que ele estava 99% no prazo. Depois da minha auditoria, a gente chegou à conclusão que nem 50% estava no prazo. Porque quando a gente começa a cruzar dados e fatos, a gente percebe que nem sempre eu estou no prazo. A mudança de risco, né, ou no caso para a folha, a mudança da função, é um dos mais expostos à vulnerabilidade de multa. Porque normalmente acontece isso. Primeiro muda dentro da folha, depois manda fazer um exame de mudança. Agora o processo tem que ser o contrário. Primeiro muda dentro do S2220, primeiro faz o ASO,
Definiu que ele tem exposição ao risco diferente, faz o ASO. Ok, está apto para a nova função, movimenta dentro da folha. Pois é, o que vem antes e o que vem depois, né? Eu posso ter alguém trabalhando num cargo ou função que ele esteja inapto? Não. Não. E aí eu preciso ter um ASO antes, Preciso ter um ASO. Eu pretendo trocar a Marta por um novo cargo, uma nova função que seja, e lá eu tenho um novo risco. A primeira coisa eu tenho que saber se a Marta está apta para se expor àquele novo risco. Daí o que precisa acontecer antes do 22? Um exame. E depois eu troco a Marta de lugar. Isso aí. E essas datas estão dentro dos eventos. E daí eu consigo cruzar a data do 2206 com a data do 2220. Isso aí. E aí tu pensou, tu tem um 2206 dia 1º e um 2220 dia 10? Olha que interessante isso. A gente está dando margem de cruzamento. Opa, aqui a luz vermelha já se assinou. E a gente não pode deixar essas lacunas, eu penso, porque, nossa, quanta moeda. Quanta moeda. A gente podia colocar um monte de dólar aqui, né? Um monte de euro. Não, nós somos o Brasil. Aqui tem que ser um monte de nota de R$200. Isso aí. Porque aqui, olha, por que eu estou falando isso? Porque eu não posso comparar a nossa legislação com a legislação de outros países. A nossa legislação é a legislação aqui do Brasil. Isso eu não posso comparar o índice de acidentes que eu tenho no Brasil com o índice de acidentes que eu tenho na Itália, que eu tenho nos Estados Unidos. Porque uma vez até eu fui numa reunião e a pessoa disse, nossa, mas nos Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos a gente lê a legislação, a gente cumpre a legislação quando a gente trabalha nos Estados Unidos. Só que a gente está aqui no Brasil, aqui a gente lida com o real, com as nossas notas e com as nossas multas e com a nossa legislação. E nós precisamos cumprir. Não é a escolha. E olha, Quintina, quanto custa isso? Meu Deus. Olha só. CAT, né? Então, e a base legal, né? Trouxemos ali, ó, o artigo 22 da Lei 8.213 de 91, pela Receita Federal do Brasil, né? E o artigo 41 da CLT. Olha, o valor mínimo de uma multa que pode ser de 1.200 a 7.087 da CAT. E o PPP, ó, o vilão que vai entrar agora, né? O vilão, ou não, ele gira entre 2.900 a 292 mil, né? Então, acho que é bem importante a gente estar atento nesses valores de multas, né? Então, a gente vem num momento, né, que a gente teve uma reforma trabalhista, a gente teve uma reforma previdenciária. Neste momento, a gente teve a inclusão dos dados digitais. E eu penso, assim, que o PPP eletrônico, ele não é um vilão se a gente olha com carinho para ele. Porque quando a gente faz tudo isso com muito carinho, é muito mais fácil de trabalhar, né? E olha quando a gente pensa em multas de medicina do trabalho. Olha sobre exames não realizados, olha que legal. Então não dá para brincar. Porque eu sempre falo, quem paga mal, paga duas vezes. Paga duas vezes. E bem caro, né? Muito caro. Muito, porque eu penso que a gente tem que trabalhar de forma preventiva e não reativa. E por isso que eu preciso harmonizar essas informações entre clínicas e empresas. Isso aí. Eu preciso de sistemas inteligentes. E por isso que nós temos uma solução aqui, que é Madu Metadados. Quando eu penso em metadados, eu falo em saúde ocupacional, em segurança do trabalho, onde eu tenho a consistência lá na geração, quando eu cadastro, na transmissão, eu tenho acompanhamento, eu tenho facilidade, e tenho expertise, eu tenho uma experiência sobre rede social, a gente consegue ter indicadores de eventos enviados no prazo, eventos fora do prazo, quanto custa esses eventos que são fora do prazo, quem são os empregados que eu transmiti fora do prazo, porque tudo isso para a empresa gera um cartão vermelho e uma autuação. Isso é fato. Tudo que eu não compro, porque não é as pessoas dizem, mas o que poder tem um manual do social? O manual só descreve como eu faço. Mas a lei, por não enviar um PPP já existe, por não ter uma medicina do trabalho já existe, e a empresa que escolhe o caminho. Ela vai escolher, então, ela vai controlar tudo no Excel, ela vai ter um sistema inteligente. Eu digo que a gente vive num momento de transformação digital, e a pandemia nos jogou para este mundo, graças a Deus. Eu olho com este olhar quando nós pensamos em evolução. Isso aí. Né? Quintina, olha para metadados, o quanto nós evoluímos aqui. Hoje nós trabalhamos praticamente home office,
E a gente percebe que a gente não precisa estar fiscalizando o empregado, que ele tem autonomia. Claro que isso depende muito do perfil da empresa, dos empregados, mas a gente está num momento que tudo se encaminha para o mundo digital. E a gente está num momento que a gente precisa olhar. Por isso que essa semana a gente tem um momento especial também do Dia do Cliente, que nós vamos trabalhar dia 15, com palestras, exatamente porque nós estamos num momento diferenciado. E a empresa que não tem indicadores, e o próprio auditor fala isso, que não está olhando para os seus dados, quando chegar o fiscal, ele vai ter um monte de cartão vermelho e um monte de autuações. Porque a gente não tem que simplesmente pegar, como ele mesmo cita, um PPRA, troca a capa, transforma num PGR e coloca uma data que eu nem posso ter. Eu preciso conhecer. E o que vale hoje é ter conhecimento. E demais, ninguém vai perder o emprego. Muito pelo contrário, eu acho que isso vai gerar muito mais empregos, né? Por quê, né, Quintina? Quem não tem uma boa solução, um bom sistema, não consegue nem ser estratégico. Vou deixar para te falar sobre o Madu. Bom, o Madu, então, é um software, né, dentro da Metadados, um produto onde a gente foca na prestação de serviço, né? Então, hoje, nossos clientes, eles são clínicas de prestação de serviços e também temos muitas consultorias que viram o advento do e-social como um grande negócio. Um negócio onde eles vendem a gestão de saúde e segurança com o gerenciamento das necessidades. Muitas empresas, elas não sabem nem por onde começar todo o processo. E aí a consultoria vem e direciona eles, encaminha eles para parceiros de clínicas, para profissionais, para fazer toda a gestão, né? O controle da área de segurança. A gente sabe que por muitos anos a área de segurança foi muito negligenciada, né? Em função disso tudo, né, Marta? De não se ter autuação, não se ter fiscalizações, do processo só acontecer e ser visto como uma despesa e não como um investimento. Então, isso fez com que a área de segurança ela fosse sempre colocada em último plano em alguns momentos. Então, o primeiro corte dentro de uma empresa, quando tinha que ter redução de custos, era na área de segurança que se fazia, né? E aí, então, hoje a gente vê que não, nós nos colocamos e hoje a área de segurança está numa posição dentro das empresas que ela está tão vista quanto, né, e precisa ser acompanhada quanto as outras áreas, né? E indispensável se ter um suporte quanto a isso, né? Um suporte onde tu tenha uma clínica que preste serviços, caso tu seja uma empresa que não tem uma quantidade necessária de ter uma estrutura de RH ou um SESMIT, e poder buscar esses serviços, então, através de prestadores de serviço. E hoje, então, o Madu é um produto para esses prestadores, onde a gente dá todo o suporte técnico de sistemas ligado à legislação, então, CLT, normas regulamentadoras e social. Temos uma equipe altamente especializada, né, de profissionais que já todos atuaram na área de segurança, uma equipe de suporte que hoje tem um diferencial muito grande. Hoje nós temos 97% de satisfação dos nossos clientes com relação a isso. E um sistema, né, fácil, inteligente e que te entregue essas demandas e tu possa ter um incremento de receita bem interessante como prestador de serviço, né, ou clínica. Olha que interessante. Eu posso ter o meu cliente, eu posso ter clientes de escritórios utilizando o Madu. Pode, através do Social Plus da Metadados, importar o XML, então, do 2220 e do 2240, os dois sistemas. Eu posso importar quanto Metadados também, ou XML de qualquer outra clínica, né? Que desde que venha no formato, no layout do E-Social S2220 e S2240. Quando nós pensamos em metadados Madu, nós estamos aqui entre uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ela é a melhor empresa para se trabalhar aqui na Serra Gaúcha. Com uma experiência, nós já falamos de GPTW quantas vezes, fornecedores de RH, nem vou colocar aqui tudo, mas nós temos um cuidado especial com o nosso cliente, com o nosso usuário, e nós levamos este conhecimento também, não só para clientes, mas também pessoas que estão aí buscando informação. Então, Metadados tem um material riquíssimo, sigam as nossas redes sociais, tanto Metadados quanto Madu, nós sempre estamos aqui. Por isso que aproveite este momento, se você teve interesse, se despertou algum interesse, converse com nossos especialistas. Coloque ali no chat, eu quero. E se
você se sentir realmente convidado, já coloque até o número de celular, o e-mail, que fica mais fácil ainda para o nosso consultor fazer contato com vocês. Aproveite este momento para ver o que você tem, o que você não tem, o que você pode melhorar. Eu acho que a gente só aprende, a gente só troca quando a gente vê algo novo. Eu sempre digo que eu sou uma eterna aprendiz e que eu estou aprendendo todos os dias. Esse momento que eu estou aqui com Quintina, eu estou aprendendo com ela também. Porque nós não somos donos da verdade. Acho que sempre tem algo que nós podemos melhorar dentro do nosso cenário, dentro da nossa empresa. Então, é com muito carinho assim que eu deixo aqui e falo um pouquinho sobre metadados. Ela desenvolve soluções completas, um RH humano e inovador, exatamente colocando o cliente no centro, as pessoas no centro, como a Kim colocou. A pesquisa de satisfação do nosso suporte também é superior a 97%. Nós temos uma das nossas analistas de suporte concorrendo ao melhor suporte do Brasil. Olha que bacana, nós temos mais de 35 anos no mercado em tecnologia para RH, mais de 260 colaboradores altamente qualificados. Nós somos um time de ouro aqui, só tem profissional maravilhoso aqui dentro. E nós atendemos todo o Brasil, então, através de canais, parceiros. Nós temos uma unidade aqui em Caxias, a Matriz, uma unidade em Porto Alegre e outra em São Paulo. Mais 29 vezes de PTW, troféu 2020 HDI, né? A única empresa no Brasil, a primeira desenvolvedora de software do país a ser certificada pelo padrão internacional de atendimento. Ela foi a primeira, isso é bacana. 13 vezes fornecedores de confiança, então 7 vezes melhores fornecedores para RH, isso também nos coloca ali na frente. E neste momento nós estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Mas antes das perguntas, diga, você quer receber um contato do nosso analista? Então, assim, a Camila vai compartilhar com vocês agora uns materiais maravilhosos. O link da live com Orion, que ela é preciosa. O link da live com o Thiago Fred, que é fantástico quando vocês têm o seu PGL. E também essa tabelinha, o fluxo, de como vocês sabem se tem que ter LTCAT, se não tem que ter LTCAT, desenvolvido então pela Metadados juntamente, mas o desenho é do Orion, então créditos a ele. Pessoas que sempre estão aqui também ajudando você, nos ajudando, exatamente para que chegue o melhor ali no mercado. Então, neste momento, são para perguntas, Quintina. Temos perguntas? Não temos aqui, deixa eu ver com as meninas se a gente tem aqui. Já temos Já aqui. temos? Temos aqui. Bom, Quintina, quem ainda não começou a olhar o PPP eletrônico está atrasado? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Já tem que estar pensando. A carga inicial já foi? Como é que está o 2240? Pois é, né? Quando eu faço uma pergunta, qual é o impacto dessas informações do PPP na vida do trabalhador? Sabe que o trabalhador fiscaliza, né? Ele ama a tecnologia. E ele já tem a CTPS digital, ele já acessa o .gov, ele vai acessar o meu INSS. Com certeza, dia 2 de janeiro, dia 1º é feriado, dia 2, eu vou estar tentando ir lá buscar o meu PPP eletrônico. Eu quero ver que informações que a empresa postou lá. E daí, o que a empresa vai responder para o funcionário? Não fizeram ainda? Pois é. Eu deixei aqui na tela o nosso contato, se vocês quiserem, os nossos telefones, os nossos e-mails. Então, a gente tem que pensar assim, se a gente vai olhar para as multas, né? Tem multas, vocês sabem que nós temos multas, sim. Nós temos multas que estão previstas lá na Lei 8.212, na Lei 8.213, que seja, na CLT, na INEC 28, quando a gente pensa em PGR, né, legislação trabalhista. E por isso que eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta aqui depois. Vai aí, Marta, depois entrou mais aqui, tá? Pagar insalubridade para não se incomodar é bom? É um incômodo, na verdade, né? Não, né? Se você pensa que insalubridade é algo para não se incomodar, quando tu está pagando a insalubridade, tu está dizendo que tu tem um risco. Mas se tu não tem, por que tu está fazendo isso? Para bonificar o funcionário? Bonifique de outra forma. É que, Kim, deixa eu trabalhar em escritório contábil. E daí, quando a empresa não tinha na época um PPRA, um LTCAT, e daí tem ou não tem insalubridade? Olha que interessante. E daí, na dúvida, paga. Vou pagar para não me incomodar.
E daí, quando a gente paga, a gente está assumindo que existe algo. Isso. É um atestado de É um óbito. atestado. Isso. É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Então, se vocês quisessem aqui me questionar, faço ou não faço? É um problema. É a mesma coisa que colocar uma pessoa preenchendo o PGR sem riscos, né? Sem exposição. Qualquer pessoa preenchendo e respondendo aquelas perguntas que as pessoas não dominam o assunto. Isso aí. Porque tudo o que a gente declara sobre as penas da lei e é falso, é crime. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, o pagar mal ou pagar para não se incomodar, é o pior que a gente pode fazer dentro da nossa empresa. Diga aí a próxima pergunta. Vamos lá. Então, acho que a gente até já respondeu, tá? As empresas são obrigadas a enviar o PPP. Na verdade, elas não vão enviar o PPP. Elas vão enviar os eventos de social que vão alimentar o PPP. Tá? Quintina. Porque isso. É com base dos eventos que a gente transmite que se compõe a informação do PPP eletrônico que o empregado tem acesso. Então, não é um PDF que a gente manda, não é um ASO do empregado que a gente manda informações. Isso. E essas informações são transmitidas através de eventos. Isso. E esses eventos vão alimentar a informação que vai chegar lá para o empregado. Isso. Tem outra pergunta aqui. Então, só recapitulando. O PPP vai ser alimentado com base nos eventos do E-Social. Então, a pessoa pediu assim. Então, se eu tenho uma substância que não consta na tabela 24 do E-Social, ela não consta na lista de aposentadoria especial. Ela não vai para o E-Social? Não. Ela não vai para o E-Social. Porque daí essa pessoa está lá com o código de ausência. Isso aí. Porque assim, não tem exposição aqui. Não tem exposição. E lá tem um código exatamente para quem não tem exposição nenhuma. É isso que você precisa observar. Eu só vou mandar o código de não exposição se ele não tem nenhum código da tabela 24. Isso aí. Uma pergunta também. Quanto ao PPP eletrônico, terá as informações a partir de qual período? 1º de janeiro de 2023. Do período de janeiro anterior, e os antigos vão entrar? Não. Até 31 de dezembro de 2022 é PPP papel. Nós vamos ter, então, 2 PPPs. Um de papel, da minha vida até 31 de dezembro de 2022 no papel, e a partir de janeiro de 2023, o eletrônico. Então, eles não vão constar as informações anteriores a 2023. Muito bem, Quintina. Peraí, tem mais perguntas aqui. Estamos quase, acho que temos aqui um tempo para mais umas duas. Mais umas duas, Por onde será enviados os dados do PPP eletrônico? Já falamos, né? Vai ser enviado através do evento 2240, né? E olha só, Quintina, eu posso enviar esse 2240 pelo software do Metadados, pelo software da Madu, eu posso cadastrar essa informação direto lá no portal do E-Social, que é trabalhoso, mas eu preciso cadastrar os dados do evento, não é transmitir um formulário, gente. É mandar informações que compõem o evento S2240. Então, você está fazendo o dever de casa, você precisa de um software. Você não vai transmitir essa informação por papel, aquele PDF que você recebe lá na sua empresa. Mais uma pergunta aqui, Marta. Então, uma pergunta. Não enviei nenhum evento do E-Social até o momento. Posso pedir para as empresas para fazer o envio? Deve fazer, deve, não pede, deve enviar imediatamente. Aí ele está pedindo, pode ser até o dia 15 de dezembro, o quanto antes. O quanto antes, assim, é um momento que essa pessoa que fez a pergunta tem para validar, conferir. Quanto mais você demora para transmitir, menos tempo você vai ter para validar, porque aí vai estar em produção, em tempo real, o funcionário já vai entender que o que está lá em 1º de janeiro é válido, é o que ele vai usar, é uma confissão, é que ele vai usar para sua aposentadoria, né, Kim? Vocês pararam para pensar nisso? Pensa que você transmitir uma coisa que não condiz com a realidade daquele empregado. Que a clínica não conversa com o RH não conversa com a clínica. Daí foi lá e colocou uma descrição da atividade que não condiz com a vida daquele trabalhador. E ele vai acessar essa informação a partir de janeiro. Vocês já pararam para validar essa informação? É bem isso. É bem isso. Marta, isso são as perguntas. Por enquanto, teve outras ali, mas a gente já está com o nosso tempo estourado, né? Muito bem. Aqui ó, na telinha tem todas as nossas redes sociais.
Tanto Madu quanto Metadados têm materiais divinos, maravilhosos. A gente sempre está ali buscando informá-los, compartilhar informações. E esse material é público, não precisa ser cliente da Metadados para acessar. E digo que o material é muito rico. Então, assim, a gente sempre agradece a parceria que a gente tem com pessoas maravilhosas, que, através deles a gente também constrói muito material. Eu sempre gosto de citá-los como Orion, Tiago, João Paulo, Luiz Medeiros, que são pessoas parceiras, que estão sempre aqui também, porque eles sabem como é importante essa informação chegar ali na casa de vocês, na empresa de vocês. Então, agradeço a parceria aqui com Quintina. Olhem para o sistema de vocês, e se vocês querem realmente uma análise, coloque ali, eu quero, coloque o telefone ou o e-mail, que a nossa equipe vai fazer contato. Mas, principalmente, o que nós queremos é que vocês olhem para essa rotina de vocês, para a vida do e-social dentro da empresa de vocês, e se façam essa pergunta. Se no dia 1º de janeiro de 2023 eu não fiz nada, meu empregado bater aqui na minha porta, o que eu vou fazer? Quanto tempo vou levar para construir essa informação? E não tem plano B, gente. Não adianta entregar o PPP em papel, porque ali é vida real. Então, pela experiência que eu já tive com o social de outras situações de substituição de obrigações como RAIS, como DCTF Web e outros, não brinquem com essa obrigação. Então, nós deixamos aqui um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada pela presença. Quer deixar algum recado? Claro, obrigado também pela presença. Siga nós nas redes sociais. Então, o Madu também tem o nosso blog. A Metadados tem um blog, o Madu tem um blog. Temos materiais riquíssimos. Se alimentem desses materiais. Fiquem muito à vontade para nos seguir também nas nossas redes sociais. Um abraço, obrigado pela participação de todos. Estamos à disposição de vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.